7 horas mais 36 minutos, 7h36, muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, estou chegando com o Jornal da Manhã Entrevista, nesta terça-feira, dia 17 de setembro de 2024. Vou conversar com o proprietário da Seguragro, Amarildo Slovinski, sobre o início do plantio da soja. Também vamos falar sobre declaração de ITR e tem mais um assunto que o produtor deve ficar atento, que é sobre a ratificação de áreas de fronteira. Sempre importante a gente estar atento a todas essas questões. Enfim. Bom, Amarildo, bom dia para você. Muito obrigado pela presença aqui no Jornal da Manhã Entrevista. E pelo que eu me lembro, a gente estava conversando aqui da última vez. Você falava que tinha uma chuva para vir aí, um tal dia 15 por aí. E graças a Deus, não sei que contato você tem lá com São Pedro, né? Mas em todo caso, a chuva aconteceu. E ainda com uma proporção muito boa, né? Porque a gente teve um rebote dessa chuva, estava dentro da previsão. E assim, eu acho que está trazendo uma tranquilidade agora que o produtor precisava, né? Bom dia, Cunhasque, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Obrigado pelo convite. Acho que eu tive aqui no dia 26 de agosto, se eu não me engano, aqui pela manhã, né? E nós falávamos da antecipação do zoneamento, né? E antecipação do vazio sanitário, que nós tínhamos aí uma expectativa de realizar um plantio um pouco mais antecipado, né? Mais cedo para aquelas variedades de soja que tem um ciclo mais longo, né? Mas infelizmente o clima não contribuiu, né? E realmente aquele dia a gente só tinha ali previsões ali de precipitação próximos ao dia 15 de setembro, né? Normalmente a gente analisa alguns modelos que nós temos aí, que nós assinamos, e também cruzamos os dados aí com outros modelos, né? Nunca a gente olha num site só ou num instituto apenas, né? E demorou. O pessoal estava um pouco apreensivo, né? Algumas pessoas, né, arriscaram, confiaram na previsão, né? E graças a Deus aí na quinta-feira ainda já ocorreram, né? No dia 12 algumas precipitações, e na sexta-feira e sábado com maior intensidade, e domingo ainda teve aí que você comentou aí, um rebote dessa chuva aí, né? Pegando inclusive outras áreas do Paraná que não tinham acontecido as precipitações, né? Porque pela imagem do satélite que nós até tínhamos publicados um certo dia ali no Instagram da Seguragro, a chuva do dia 15, de próximo dia 15, ela pegava mais aqui a Beira-Lago Oeste e escapava aí para o Oeste Catarinense e Sudoeste Paranaense. E no domingo aí, né, de sábado para domingo, ela veio ocorrer aí nas regiões aí de Palotina, Camourão, norte do Paraná, né? E até mesmo em algumas áreas do Mato Grosso do Sul. Então, possibilitando com que muitos agricultores aí deem início aí ao plantio dentro da janela, né? Uma janela adequada, ideal aí, né, para as variedades que foram, né, adquiridas aí. E sempre prevendo aquilo que a gente tinha em mente lá, né? Tentar, ainda assim atrasou uns 15 dias o plantio, mas tentar fugir daquele calor excessivo de dezembro e de janeiro. Logicamente que as variedades mais longas aí talvez não seja possível, mas as variedades de ciclo médio aí, ou precoce aí, ainda estão dentro da janela, a melhor janela para plantio aí depois do dia 15 aí, para essas variedades. E é interessante a gente avaliar, porque a Seguragro também é nossa parceira na série Agro Mais, Seguragro e Sicredi com a gente na Agro Mais. A gente foi visitar o produtor plantando no pó, porque a gente queria trazer um recorte justamente desse momento, que ele é de muita atenção, né? O produtor está ali, está colocando tudo que ele investiu e planejou naquele momento. É óbvio, os produtores, a maioria deles plantam de forma parcial, mas mesmo assim ninguém gosta de prejuízo, nem que for parcial, né? Nem que for uma parte. E tinha muita gente ali que a gente visitou já apostando assim mais da metade da sua lavoura. E a gente, para não ficar, a gente visitou em dois locais, fomos em duas áreas, uma aqui em São Miguel do Iguaçu, outra fomos lá em Serranópolis, Iguaçu,
E a situação é a mesma, né? O produtor, assim, duas, uma era beira-lago, outra era beira-parque, né? Então tinha a mesma preocupação, a mesma angústia, né? E a mesma esperança e fé com aquela chuva, porque por mais que você analise as previsões, só que como já disse, é uma previsão. É óbvio, o Amarildo ele tem a condição com a empresa que ele tem de ter acesso, até por uma razão óbvia, a mais recursos para se ter uma certeza maior ou não da circunstância da chuva. Mas mesmo assim é uma previsão. Pode acontecer uma corrente de ar do nada aparecer, empurrar isso para essas nuvens para outro lugar, enfim, pode acontecer uma série de coisas. Então foi muito legal a gente fazer esse recorte. Esse material a gente está preparando para quinta-feira. Então a gente vai pegar o antes e o depois, né? Como é lindo já ver soja emergindo aqui na nossa região. Enfim, esse é um recorte importante que a gente tem que falar e descrever, e a gente vai trazer na série Agro Mais, porque a luta do produtor ela é constante e merece ser reconhecida, né, Marildo? Então, e eu quero dizer isso porque através da série Agro Mais vocês estão possibilitando a energia para a gente ir mostrando esse outro lado do produtor que vai além de números. E como você falou, né, falando de previsão, é uma previsão, né? E o que ocorre muito aqui na região, muitas vezes, naquela semana ali passada, nós estávamos aí com todo aquele problema de fumaça, né, no ar, né, e você não se via nada, mesmo plantando você não via o mato lá no fundo que estava encoberto por fumaça. E muitas vezes esse bloqueio, né, não só por questões de incêndio, de fumaça, mas por questões climáticas, esse bloqueio do ar quente que faz com que essas chuvas que vêm aqui, que entram pelo Paraguai, aqui pela Argentina, desviem para o oeste catarinense, sudoeste paranaense, né? Já aconteceu muito isso, né? E o nosso grande medo muitas vezes é, né, você tem uma previsão ali de 20 milímetros, 30 milímetros, igual agora nós tínhamos uma previsão um pouco maior para sexta-feira, ela já reduziu um pouco, né, a previsão de sexta-feira. Tem um modelo aí que mostra uma chuva aí de pouco mais de 10 milímetros para sexta-feira. O outro mostra ali também em torno de 13 milímetros. Esse primeiro modelo não marca chuva para domingo, o outro já marca. Nós temos uma elevação de temperatura na segunda-feira aí. Elevar a temperatura um pouco é sempre bom, porque enquanto tiver nessa temperatura aqui, que nós estamos saindo, né, do inverno, entrando aí na semana que vem, na primavera, quando tiver essa temperatura aqui fria, como está hoje aqui, não existe precipitação, né? Até não é nem muito bom isso para a cultura da soja, né? O ideal é que se tenha aí um pouco de calor aí e chuvas, né? Então, como eu falo para você, alguns modelos marcam chuva para sexta e para outra quarta-feira, outros marcam para sexta e para domingo e para outra quarta-feira. Não são grandes volumes, né? São volumes assim na casa de 10 minutos, e quando a gente sempre tem esse medo quando tem essas previsões de poucos volumes, né, em que existe diferença de precipitação nos modelos aí, a gente sempre fica assim, com receio de que isso vai ocorrer. Agora é um pouco mais fácil porque já quebrou aquele bloqueio, aquela massa de ar quente aqui, então o corredor de umidade aqui e as correntes tendem a entrar com maior facilidade, né? E a partir do momento que as chuvas também regularizarem no centro-oeste, isso também melhora para nós aqui, porque muitas vezes esse bloqueio ou corredor de umidade vem de lá também, ali da região da Amazônia, né? Então precisamos um do outro sempre para que as coisas se normalizem, né? Que o clima fique normalizado, né? E que tenhamos aí uma safra dentro das expectativas. Muito bem, só para finalizar esse assunto, eu lembrei agora a respeito, porque terça-feira a gente já estava fazendo a movimentação aí para gravar, né? A gente fez as coletas de imagens justamente terça e quarta da semana passada, e na terça-feira a primeira previsão da manhã, até por coincidência aquele dia eu apresentei o jornal no lugar do Jones, e na previsão do tempo do CIMEPAR, que é o que a gente tem aqui de scouts, apontou no primeiro momento mais de 100 milímetros para aquele dia. Eu acho que era teve uma variação ali, mais de 154 milímetros, mas então
Mas deu meia hora, Mário, olha como que é, porque o rádio é muito louco, né? Deu meia hora, teve produtor me mandando, ó, olha lá que mudou. Mas... E aí teve uma alteração. Aí voltou para 30 e poucos milímetros ali, não sei se de repente, né, tem algum erro porque isso são será que o estagiário... vários cálculos, né, modelos matemáticos que você calcula muitas vezes, ou um processador, um computador mesmo que faz aquilo ali de repente, né, mas isso é revisado, né, quando foge da curva ali, geralmente já revisa. Não, e foi legal que a gente visitou várias áreas e nessas áreas os produtores estavam comentando sobre isso, todo mundo ficou, que aconteceu, né, foi até engraçado. E como eu falo para você, nessa variação de chuva nós tivemos aqui dentro do município mesmo uma grande variação da quantidade de chuva, né? Nós tivemos regiões aí que choveu 40 milímetros, 50, regiões que choveu 90, 110, mais para frente aqui também, próximo à Medianeira, mais de 100 milímetros. Então, assim, dentro do próprio mesmo município e na mesma região aqui, nós tivemos variações em regiões onde choveu mais, onde choveu menos. No restante do Paraná, e a região de Palotina, Nova Aurora, Camorão, Norte do Paraná também teve uma variação muito grande de precipitação, entendeu? Então, até mesmo dentro do próprio município aqui, a gente vê que muitas vezes Beira Parque tem uma precipitação de chuva um pouco maior do que Beira Lago aqui, né? Então, dentro do próprio município a gente tem essas variações, né? Então, nem sempre os modelos vão dar aquela exatidão, né? Sempre tentam algo muito próximo, né? Como você fala mesmo, é previsão, né? Previsão e a gente está vivendo uma agricultura 4.0, né? Isso significa que a cada área dentro do nosso município tem uma forma... Bom, aqui em São Miguel do Rio Sul a gente já sabia há muito tempo, né? A Beira Parque é uma situação, a Beira Lago é outra, só que dentro dessas próprias áreas já está se entendendo que tem, dependendo do formato de solo, dependendo as circunstâncias da geografia daquela região, pode determinar dentro de uma mesma área várias questões envolvendo tudo isso. Então, realmente a gente está indo para uma agricultura, já está, né, numa agricultura de muita precisão. Bom, fechamos esse assunto, 7h49, e declaração de ITR. Então, Alessandro, a partir já do ano que vem, nós, além do ramo de seguros, né, todos os ramos de seguros, como eu já falei para você aqui, seguro agrícola, máquina, equipamento, propriedade rural, nós montaremos uma espécie de um hub, né, do agro, né, onde nós traremos aqui algumas inovações e outros assuntos, né, juntamente sempre com alguns especialistas, né. Além de sistemas de gestão, consultoria aí na área, como eu sou contador de formação, na área contábil, também na área de sucessão, na área financeira, né? Essa é a questão de holding rural também. A gente vai trazer também alguns especialistas na área ambiental aí, né? Falando do ITR, né, que é a declaração, né, territorial, esse mês fecha, né, aí dia 30/9, a declaração para a Receita Federal aí, do Imposto Territorial Rural, que é administrado muitas vezes pelos municípios, né? A Receita passou isso para os municípios, né? Falando nessa parte da área tributária. E aproveitando o ensejo, né? Porque daqui a um ano aí se encerra o prazo. Nós tínhamos um assunto que a gente não dava muita importância aí até então, que vinha se falando na ratificação de propriedades rurais em áreas de fronteira, né? E esse é um assunto que, né, nos parece que está aí realmente apertando, né, cada vez mais hoje essa questão ambiental aí aperta aí o produtor rural, as propriedades rurais e áreas, né, em regiões, áreas rurais aí, em regiões de fronteira de até 150 quilômetros de fronteira, precisam ter a ratificação. Ratificação, o que é? A confirmação, né, na sua matrícula de que existe autorização, né, do Ministério da Defesa para que essas áreas fossem tituladas e passadas aos proprietários aí, né? Essa ratificação, né, o Estado que fazia essas transferências na época, né, e de áreas que foram transferidas da União, né? Então, nos próximos dias aí, quem sabe na próxima entrevista, nós gostaríamos de trazer aqui para vocês aqui um especialista, né, para falar
a respeito, né, dessa situação de ratificações de área de fronteira. Ele vai estar aí a título orientativo, né, a princípio, né, para colocar isso em discussão. O que a gente quer trazer aqui para o próximo ano são assuntos diversos para colocar em discussão, colocar em debate, para o produtor ter informação, né, em todo o segmento do agronegócio, não só na questão de seguro, mas, como eu te falei, na questão contábil, na questão financeira, na questão de sistemas de gestão, na questão ambiental, né, na questão de crédito. Trazer isso à tona e colocar em discussão, a princípio a título orientativo, né, e depois, se for necessário, auxiliar o produtor de alguma forma a resolver essas situações aí. É um tema que vai chamar, já está chamando muita atenção, e como dito aí pelo Amarildo, né, não se dava tanta relevância, né? Agora o produtor vai ficar atento e em breve a gente vai trazer muitas informações, aí sim com especialista no assunto, porque tem muita juridiquês e aí o produtor tem que ficar atento, porque é difícil, muito termo técnico, muita situação, mas que dá para simplificar nesse sentido, buscando profissionais da área, e a gente vai tentar, através aqui do Amarildo, colaborar com o produtor nesse sentido para levar uma informação de forma reta e direta, e que o produtor possa realmente ficar atento e se preocupar menos, né, Amarildo? Que esse é o principal desejo nosso aqui, trazer informação, porque a pessoa bem informada, ela já sabe o que tem que fazer, então não tem que ficar criando aí situações, né? E às vezes a gente sabe que no mundo de hoje, né, tanta informação que até se cria muita coisa que não é bem aquilo, né? Então tem que tomar muito cuidado, muita atenção nesse momento. O produtor, ele precisa ter segurança no campo, na sua propriedade, para poder trabalhar tranquilo, né? Sem se preocupar com outras situações, né? Seja a segurança vai desde o seguro agrícola aí, né, para manter a tranquilidade. Segurança também, essa questão de direito de propriedade, né, essa questão ambiental. Como uma pessoa que está fazendo seu trabalho também na área urbana, né, ela tem que estar segura e tranquila para desenvolver o seu trabalho, para dar continuidade na sua atividade. Então, o que a gente quer trazer é o máximo de informação possível, né, nas áreas que envolvem aí o agronegócio aí. Colocar isso em discussão, né, e orientar e de alguma forma ajudar, né, contribuir e trazer a segurança que o produtor precisa aí para produzir e dar continuidade na sua atividade. Amarildo Slovinski, proprietário da Seguragro, nosso muito obrigado pela presença, sempre muito relevante no sentido de informação para o produtor rural, para o produtor continuar produzindo, garantindo as lavouras e garantindo também a nossa economia forte. Isso aí, eu agradeço a oportunidade, Alessandro, lembrando ainda que nós ainda temos condições de soja, de seguro de soja, ainda estamos contratando, né, ainda temos um volume aí, nós temos aí coberturas na casa de 91 sacas para o município de São Miguel do Iguaçu e região. Quanto antes o produtor pudesse antecipar aí melhor, né, antes quem sabe na virada do mês, por questões de acesso aí à subvenção federal. Então, falando de seguro, ainda estamos com as contratações de seguro de soja 24, 25 em abertas, né? E quem precisar, só dá uma ligada pra gente e entrar em contato com os nossos representantes, nossos consultores, que estamos à disposição. 7 horas mais 55 minutos, 7h55, vou fazer um intervalo rapidinho, na sequência eu volto para destacar o Campeonato Brasileiro. Ontem o Inter venceu mais uma e hoje tem Copa Sul-Americana e Copa Libertadores da América. Jornal da Manhã. Jornalismo e prestação de serviço. Rádio Jornal